uma vez, a quem eu ainda não tinha visto, entrou um pouquinho depois. Boas tardes a todas e a todos. Eu coloquei, vou colocar de novo aqui, caso alguém não tenha visto, o link do Drive para quem não está no Google Sala de Aula e precisa acessar o material, certo? Que é o material da aula de hoje, são 2 PDFs, o PDF principal, que é o da apresentação, com as questões que nós vamos trabalhar hoje, e no outro PDF é uma série de outras questões relacionadas com o tema, para vocês exercitarem essas questões. Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente começar. Então, quem já vem acompanhando a gente sabe mais ou menos qual é o nosso ritmo, mas quem não tem problema, eu vou fazer só uma rápida contextualização. Dividindo as matrizes, né, do Enem, um dos temas dentro da matriz das ciências humanas é a questão da cultura, né, a relação cultura e sociedade. A gente vem trabalhando, inclusive tem as outras níveis, referente, questão depois a gente trabalhou o conceito de etnocentrismo e relativismo cultural. Na última aula, a gente trabalhou com as questões relacionadas às faces da cultura, né? E as 2 primeiras faces foram a questão da cultura erudita e a cultura popular. Eu pedi a vocês, né, para vocês irem construindo uma espécie de quadro com colunas. E a gente foi conversando aqui para vocês começarem a anotar as características dessas chamadas formas de cultura, né? Essas diversas faces da cultura, tendo em vista todas aquelas questões que a gente já conversou. E cultura de massa, né, não menosprezando as outras 2, mas termina que ela é algo um pouco mais amplo, né, porque ela adentra em outros conteúdos que a gente pode provocar e pensar outras questões. Como eu disse, esse é o material que está preparado, aqui tem meu e-mail depois para possíveis dúvidas, pelo quem não consegue encontrar, tem o WhatsApp não, o meu Instagram, e aí vocês podem mandar coisas por lá. A gente vai começar para a gente trabalhar primeiro essa conceituar um pouco o que é essa ideia a partir da cultura de massa. Vocês vão observar, né, como quem já está aqui já conhece um pouco, quem não vai ver. A minha forma de trabalhar, né, para essas aulas do Enem, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo ela a partir de questões. Né? Então, eu não estou colocando, extraindo, né, essas questões de conteúdo. E sempre eu trago um meme, e o meme de hoje, na verdade, são 2. Primeiro, né, de Nazaré TDs, com a amiga Nazaré, geradora de memes, e ela, né, dentre as questões e os questionamentos que ela coloca aqui, né, ela vai dizer: imagina que horror você conhecer uma pessoa e ela não saber cantar evidências. Por sinal, ontem teve live de Chitãozinho e Chororó. Não sei quem assistiu toda, eu só liguei numa parte de 5 minutos. E aí ela responde, né? Por mim, eu já mandava para fora do país. Ai, que saco esse negócio. Por mim, eu já mandava para fora do país. Vai ter que ser aqui. Porque nem brasileiro é, né? Então, a música, né? Que eu vou poupar vocês
a gente está sofrendo demais, né? Não basta o coronavírus e todas as outras misérias que existem na universidade, nesse mundo, então não vou cantar para vocês, mas falar de evidências, né? Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, e imediatamente essa música vai vindo na cabeça da gente. Foi um hit, né? É um hit que não começou, não foi lançado ano passado, ela já tem uns bons mais de 20 anos aí, mas que tantas e tantas pessoas sabem, né? Ela faz exemplo de ideia em massa, né? A partir daquele conceito, né? A primeira ideia de cultura que a gente já trabalhou, né? E aí, primeiro, a questão do erudito e do popular, que é pensado exatamente a partir da ideia de classes, a cultura erudita, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, produzida pelas a classe chamada classe dominante, e a cultura popular produzida pela chamada cultura popular, e a cultura de massa, né? Quando a gente chega nessa ideia ou nesse exemplo. Tá travando, gente? Me digam aí, eu botei até o cabo da... Ou tá normal? Tá normal. É a internet de Santa Cruz que tá resolvendo bichar a pessoa. Botou normal, Radassa? Veja aí. E, né, inclusive, esse primeiro exemplo de cultura de massa, ele serve, inclusive, né, para a gente. Esse meme é um dos memes que representa a minha vida, né? Eu não gosto de música sertaneja, tenho sérios problemas com música sertaneja, nenhum problema com quem gosta e tudo mais. Porém, né, tem determinadas músicas essas que fazem parte desses hits de cultura de massa, que são parte, né? E que basta começar a cantar, ou se eu tiver em qualquer das músicas que eu vou pedir sim, né? Porque é uma música que toca no fundo dos nossos corações. E por que isso, né? Por que que algo é tão fixo, tão ideia fixa nas nossas cabeças? E para a gente começar isso, eu tentei trazer aqui um exemplo um pouquinho mais didático, eu acho. Agradecimentos, Ana, sim, muito. Eu vou só parar aqui a apresentação para mostrar, porque hoje de manhã, quando eu estava preparando a aula para vocês, eu construí um elemento didático. Eu adoro trabalhar com brinquedos, outras coisas um pouco inevitáveis, eu diria, assim, para a sala de aula. E eu fui procurar a massa de modelar aqui em casa, não tinha como sair para comprar. E o que foi que eu fiz? Eu fui fazer uma massa de modelar para poder mostrar para vocês. Primeiro porque quando a gente fala de erudito e de popular, é um sentido mais literal, né? E nesse sentido literal, da ideia do que é erudito, do que é popular, imediatamente vem, mas a analogia de massa, né, de cultura de massa, ela tem uma motivação, né? Tem vários autores na questão de cultura de massa. E para a gente entender um pouco, construir massinhas de farinha de trigo em 4 versões. Essa daqui, como a resolução da câmera é péssima, vocês não vão ver, mas ela é de estrelinhas e glitter. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver, mas ela ficou mais bonita. E as outras demais cores, não é nada pessoal, as únicas, porque a ideia de cultura de massa, né? A cultura de massa, diferentemente da cultura erudita e da cultura popular, que são produzidas por determinadas classes, a cultura de massa ela é produzida por um segmento da sociedade muito específico, né? E ao invés disso, mando sim a receita, bem maravilhoso, gente, só outro parêntese, mexer com massa nesses tempos de isolamento social é terapêutico, mesmo que não seja para cozinhar, mas fazer isso aqui e ficar assim algumas horas amassando é muito terapêutico, eu recomendo.
estiverem chateados, estressados. Eu sei que esses momentos devem ser muitos, pelo menos os meus têm sido, né? Mas, enfim, vale a pena. Voltando aqui, mas depois no final da aula eu dou a receita, bem facinho. Dá pra fazer, inclusive, com farinha de trigo vencida, que foi o que eu descobri que tinha na minha geladeira, que não dá para fazer porque cria fungo e eu morro se eu comer. Então, farinha de trigo vencida, procura. Sempre tem dentro de casa, aí vocês fazem isso aqui. E por quê, né? Então, voltando à ideia da cultura de massa. Diferente, né, da cultura erudita e da cultura popular, que ela surge de uma classe específica, como uma manifestação de uma classe específica, a cultura de massa ela é produzida para um determinado segmento social. E esse segmento social que a gente chama de massa, né, significa o quê? É como se a gente pegasse cada cor de massinha dessa fosse um determinado segmento social, tipo cultura erudita, a classe popular, a classe erudita e, sei lá, vamos pensar aqui uma terceira classe, a classe média. Não é bem essa divisão, né? Mas por que a ideia de massa? A massa, ela tem como a sua principal característica a ideia de homogeneificar, né? Resgatem aí os conceitos, né, das outras áreas da química, por exemplo, né? O que é a ideia de algo homogêneo? É a ideia de algo único, né? Então, eu não vou fazer com tudo, né? Mas se eu pego um pedaço de massa vermelha, um pedaço de massa preta, né? Até aqui eu estou tirando partes. E um pedaço dessa massa nude, né? Porque isso não é branco. E eu ainda vou pegar aqui minha massa de glitter com estrelas, que vocês não vão ver, mas essa aqui é uma massa de glitter com estrelas, certo? E eu faço a experiência disso, né? E a então, pensem que existe um determinado ramo da cultura, né, que foi uma face da cultura que foi desenvolvido exatamente para massificar esse processo. O que significa, então, massificar esse processo? Significa igualar essas pessoas, né? Então, por que eu digo que evidências para o brasileiro, independentemente dele pertencer, né, morar na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, num condomínio de altíssimo luxo, né? Ou lá em Marcelino Vieira, no extremo oeste do nosso estado, né? Por que um morador de Marcelino Vieira e alguém que está na zona sul do Rio de Janeiro vai cantar evidência da mesma forma, né? Porque a forma a qual a cultura, né, vai pertencer, ela vai ter exatamente essa questão, a ideia de homogeneificar, né? Não sei se vocês eram esse tipo de criança, né? Que quando a mãe comprava a massinha de modelar, no início até brincava direitinho, mas não dava 2 horas, misturava todas as massas e ela ficava que cor? Aquele cinza, né? Feio, que a pessoa não sei que cor é aquela, enfim. Mas mais ou menos, né? Se eu continuar apertando aqui, que eu não vou fazer isso, senão vai durar um pouco do resto da aula, a gente vai vendo, né? Tá focando aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tá, né, virando uma cor só. No final das contas, ela vai virar uma massa assim, que não é nem vermelha, nem preta, nem branca, né? Ela vai ter só traços de glitter, porque afinal, quem nasceu para brilhar nunca vai estar dissolvido na massa. Deixa eu ver se você conseguir ver, tá vendo? Está com seu lugar, né, garantido. Porém, a gente tem uma massa o quê? Homogênea. Aquilo que foi feito, né, para atender uma demanda que ela é criada, né, como uma demanda, a gente pode dizer assim, única. E aí, a partir disso, a gente vai para a nossa questão. A partir dessa questão, a gente usa outros elementos a nossa questão e as demais
características, certo? Dessa ideia de cultura de massa. Então, eu tenho aqui uma questão do Enem de 2015, certo? E essa questão do Enem 2015, ele traz 2 textos. O primeiro texto é a letra de uma música, né, chamada A Melhor Banda dos Últimos Tempos da Última Semana, dos Titãs, uma banda de rock nacional, né, muito famous entre as décadas de 80 e 90. E um outro texto, que é um texto acadêmico de Theodor Adorno, e vocês já vão descobrir quem é Theodor Adorno. E, mais uma vez, como eu disse, né, eu estou bem satisfeita com o sofrimento de todos os brasileiros, eu não vou forçar vocês nem fazer isso, mas eu coloquei aqui o trecho exatamente, vamos ver se vocês vão escutar direitinho, dessa música, né, depois vocês veem o clipe, acho que vai dar para vocês. É uma delicinha a música, depois vocês, no final quando acabar, mas se vocês estiverem relaxando, vocês escutam o resto, certo? E aí, essa música, esse trechinho, na verdade, dessa música, ele já traz alguns elementos que a gente pode complementar, né? Na ideia nessa coisa de descobrir que elementos a gente pode trabalhar, né? A questão da cultura de massa. E o primeiro desses elementos que ele traz aqui, né, é quando ele fala a melhor banda de todos os tempos da última semana. A cultura de massa, ela tem como uma das suas principais características o caráter da temporalidade. Ou seja, ela é feita num período específico para outro período bem específico. Se eu pego hoje a lista das 10 músicas mais tocadas no rádio, né? E se eu pego há 30 anos atrás a lista das 10 músicas mais tocadas no rádio, dificilmente nós vamos conhecer essas músicas dos 30 anos atrás, ou dos 20, ou até de 5 anos atrás. São músicas que caem no esquecimento muito rápido. Por quê? Porque a cultura de massa ela tem essa característica. Ela é produzida, né, para dar conta de uma temporalidade bem específica. Então, uma dessas primeiras características é a ideia da temporalidade. Característica brasileiro de música americana. Além do caráter da temporalidade, ele vai ter um caráter que extrapola a localidade. Como assim, professor, extrapola a localidade? Lembra que para a cultura popular a gente falava o critério, né, dela ser produzida dentro de um contexto específico, de uma época específica, né, de um lugar específico, geralmente esse lugar é a rua, né, é o movimento, ele é o povo, né? Na cultura de massa isso já não vai ser tão importante. Por quê? Não é nem um pouco comum, quer dizer, não é nem um pouco difícil que eu goste do top hit do Japão agora. Tem muita gente que adora música japonesa, né? E que o artista que está em alta lá no Japão seja talvez o meu artista favorito, né? Essa cultura de massa que é produzida, né? Então, por que a gente ama, por exemplo, Beyoncé? Beyoncé, ou seja, não existe mais o caráter da localidade. Por quê? Porque essa música ela é produzida para atender um contexto, por exemplo, de capital. Vão existir músicas de cultura de massa, né, ou produções de cultura de massa que vão dar conta só de uma localidade? Sim, professora, vão existir várias dessas produções, né? Por exemplo, se a gente pensar na muriçoca, soca, 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 muriçoca, pica, 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 dificilmente ela foi escutada, por exemplo, na Alemanha, né? É um caráter bem local,
né? Apesar de ter sido um hit de sucesso que fez parte, né, dessa questão. Uma outra característica disso, né, como eu disse, a gente vai analisar a partir dessa música a ideia da característica da questão da localidade, né, que isso já não vai ser mais tão forte, a gente pode assim dizer, com a ideia da cultura de massa. Por quê? Essa cultura de massa, ela surge exatamente com o advento, com a ideia do surgimento do capitalismo, né? O capitalismo, ele vai ter como uma das suas principais características a ideia de quê? Massificação do consumo. Ou seja, fazer com que várias pessoas juntas, né, consumam, né, ou desejem consumir o mesmo objeto. Um iPhone da vida é desejado desde a classe mais baixa até a classe mais alta, né? Isso é uma consequência do capitalismo, né? E aí essa cultura de massa, ela vem exatamente, né, para suprir, ela vem para complementar essa ideia do capitalismo, a ideia do crescimento de uma cultura, né? E essa cultura ela é consolidada por essa questão. Depois, a gente tem uma outra característica, né, dessa cultura de massa, que é a ideia de mercadoria, né? Se antes a gente produzia cultura popular, por exemplo, como uma significação da memória, na cultura de massa eu não estou tão preocupada com a memória, mas eu estou preocupada em transformar uma produção em mercadoria, ou seja, ela precisa ser rentável, ela tem que ser vendida, só serve se for vendida, né? Então, a rentabilidade, a transformação em mercadoria, junto com a temporalidade, né? A questão da consolidação do capitalismo é mais uma dessas características. Depois, ele vai citar aqui, né? Não importa a contradição, o que importa é a televisão. E a televisão ela vem para trazer um outro elemento que é um elemento fundamental dentro da cultura de massa, que é a mídia, né? Ou os meios de comunicação, nesse caso. A cultura de massa ela necessita obrigatoriamente, né, de uma produção de meios de comunicação, a partir de meios de comunicação para meios de comunicação. Então, não importa se é a contradição, a música que eu canto, a muriçoca, soca, soca, a muriçoca, pica, pica, né? O que importa é que ela está onde? No auge, né? Auge nessa coisa é representado exatamente pelos meios de comunicação. A gente vai ver que isso se modifica, né? Aqui a gente está falando de televisão, mas mais para frente a gente vai falar de outros meios, né? Obviamente, até pela atualização da teoria, mas isso tem, né, essa questão. No final das contas, se ela está na televisão e ela, né, é produzida pelos meios de comunicação para ser retransmitida comunicação, ela é pautada pelos interesses comerciais. Se ela é vendida, se o interesse dela é transformar ela em mercadoria, existe então a ideia do interesse comercial. Ou eu vou fazer uma mercadoria que eu não queira vender, né? Não faz sentido. Depois disso, a gente vai ter uma outra característica. Voltamos aqui, comentários, muito bem-vindos. Larissa está dizendo. A arte se torna algo meramente contemplativo, às vezes sem significado algum, feito unicamente para venda. Exatamente. E aí a gente pergunta, a gente vai buscar sentido nisso? Para que buscar sentido? A gente vai lá e dança. E quem nunca, gente, né? Faz parte da nossa produção. Tá lá e você dança até o chão e você nem sabe o que é que aquilo está representando. Mas isso faz parte desse processo, né? Dessa cultura que foi criada. E ainda uma outra característica, né, que é vinculada a essa ideia de consolidação da cultura do capitalismo, é um caráter ideológico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que essa cultura seria então
isenta de valores, né, ou que não serviria para influenciar porque ela é feita algo apenas para vender, é pura mentira, né? Essa cultura ela vai ter um caráter ideológico muito forte, ou seja, né, dizem que não há nada que você não se acostume, então cala a boca e aumenta o volume. Não importa a sua contradição, né, ou todas essas outras coisas. Ao longo da letra da música ele vai falar isso. Uma outra característica que eu acho que se aplica bem a essa última frase aqui, né? Cala a boca e aumenta o volume. Então, é aquela ideia da música chiclete, né? Quem nunca, né, escutou uma vez aquela música daquele refrão, né? Que vai e você escuta, basta você escutar uma vez e aquilo fica na sua cabeça. Então, não é necessário que você pense e não existe nada com que você não se acostume, né? Às vezes, muitas vezes, a gente se pega cantando algo que a gente nem imagina, né, que acontece. Então, temos aqui mais questões. Tá travando ainda. João Vitor falou aqui, cultura de massa é exclusivo para o período pós-globalização. Sim, ele faz parte do que a gente chama do início do capitalismo para cá, João, certo? Mexe com a ideia do inconsciente porque mexe com a ideia de repetição. E às vezes as pessoas não perguntam. Caneta azul é o perfeito exemplo disso, né? Caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. Quem é que precisa escutar essa música mais de uma vez? Ninguém, né? E a música fica na nossa cabeça. Faz sentido ficar cantando caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta? Só o Ministério da Educação que pegou a música para fazer propaganda do Enem, mas não vem ao caso, né? Porque as propagandas do Enem desse ministério estão difíceis. Mas se a gente for pensar, né, e for ler como recitar uma poesia, não faz sentido, né? É apenas a ideia da reprodução. Cala a boca e aumenta o volume, né? Não tem muito o que você pensar sobre isso. Então, esse é o primeiro texto. E o segundo texto, como eu disse, é um texto escrito por Theodor Adorno. Theodor Adorno é um pensador responsável um dos responsáveis pela chamada criação da Escola de Frankfurt, que vai ser responsável pelos estudos, né? Pelos estudos das ideias relacionadas à cultura de massa e à indústria cultural. É um nome, gente, que vale a pena pesquisar, né, em termos de títulos, a questão das ideias deles, a gente vai ver muito por cima aqui, mas é importante. E esse texto ele diz o seguinte: o fetichismo na música e a regressão da audição. Aldous Huxley levantou em um dos seus ensaios a seguinte pergunta: quem ainda se diverte realmente hoje num lugar de diversão? Com o mesmo direito, poder-se-ia perguntar: para quem a música de entretenimento serve ainda como entretenimento? Ao invés de entreter, parece que tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como expressão e para a incapacidade de comunicação. Nesse texto, Adorno faz uma crítica bem dura, mas bem dura mesmo, a essa ideia da cultura de massa, né? Lembrando que quando ele escreve, gente, não tinha o advento da internet, ele vai falar dessa questão a partir principalmente da TV e do rádio, né? TV, rádio e jornal. Adorno vive durante um período de guerras, né? E aí ele vai fazer reflexões a partir disso, né? E aí ele vai falar necessariamente, né, esse entretenimento muitas vezes é a ideia do emudecimento do homem, né? Como a música aqui em cima está dizendo, cala a boca e aumenta o volume. Não existe que você reflita. E muitas vezes esse é o motivo que a gente procura música do entretenimento, né? Para descer até o chão, porque a gente não quer pensar, né? E tem algum problema nisso? Não, não tem, né? Realmente é algo que vem das escolhas de cada um. Cada um tem seu momento, né? E a vida segue por isso. E a partir dessas questões, desses dois textos, a pergunta é a seguinte: a aproximação entre a letra da canção e a crítica de Adorno indica A. Lado efêmero e restritivo da indústria cultural. B. Renovação da indústria de entretenimento. C. Influência da música americana na cultura brasileira. D. Fusão entre elementos da indústria cultural e cultura popular.
e é declínio da forma música em prol de outros meios de entretenimento. A alternativa que vocês pensaram que pode ser a alternativa D, A. Quem dá mais, quem dá mais? D, E. Quem dá mais, quem dá mais? É. Vamos voltar aqui para a questão. Eu vou apontar, fazer uma análise delas, né? Vamos por eliminações, né? Das que podem ser, que são as questões impossíveis. Primeiro, baixa renovação da indústria de entretenimento. A gente não pode falar, não podemos falar em hipótese nenhuma de baixa renovação, né? Porque, ao contrário, é algo que tem, né, um processo de renovação muito grande. Depois, a C, influência da música americana na cultura brasileira. Não está errado, né? Mas Adorno não está falando disso. Ele fala disso até na primeira música, não é uma alternativa errada, mas enfim, está aqui. Fusão entre elementos da indústria cultural e da cultura popular. Poderia ser, não está errado. Quando a gente fala dessa fusão, a gente fala muito mais da fusão entre cultura popular e cultura erudita, pensada para essas questões, mas se a gente for analisar principalmente a primeira música, ela não está tratando tanto de elementos da cultura popular, ela fala desse chamado indústria cultura com a primeira música. Ela poderia trazer, até no texto de Adorno ele fala um pouco dessa coisa da cultura popular, da ideia do, né? Então, coisa. E aí a gente ficaria entre a A e a E. A resposta correta, né, é a letra A, certo? Por que que a E, não é que ela vai estar errada, mas aí a questão não vai estar totalmente completa. E exata ideia dos outros meios de entretenimento. Não é que ela coloca uma em detrimento da outra. Adorno, sim, ainda vai falar disso, dessa ideia de entretenimento, né, a partir da anulação de uma forma que seria antiga. Mas a preocupação é muito mais falar, né, dessa questão restritiva da indústria cultural. Né? Então, a gente fica literalmente entre A e E, são bem limitado disso, né? E aí a gente vai só, deixa eu ver aqui, a questão da A, exatamente. Deixa eu só tirar aqui a tela dessa coisa para eu conseguir pegar aqui um outro material. E aí, assim, uma das coisas que a gente vai observar, né, que vai ser exatamente o slide seguinte, é que esses processos de fusão que a gente pode, assim, né, pensar, elas vêm... deixa eu só pegar aqui, gente, um material bem rapidinho, que sumiu aqui da minha fala. Isso. Consegui recuperar aqui. Deixa eu voltar aqui para trazer a tela. Pronto, de volta. E aí, como eu disse, né, essas formas de cultura, trazendo um pouco dos elementos da aula passada, eles recorrem a esses elementos. Então, a gente tem uma classe dominante, né, que produz cultura erudita, uma classe popular que produz cultura popular, a partir das suas questões e das suas características, né, como a gente viu. E um pouco da fusão, né, adaptada à questão dos meios de comunicação, vem exatamente essa ideia, né, de uma cultura de massa, porque a muriçoca, soca, soca atinge quem está aqui em cima e quem está aqui embaixo. Basta pensar o grafitão quando toca,
que teoricamente seria algo da cultura popular, né? Porque está ali embaixo, na verdade, vem das classes populares, mas o grafitão toca do baile de medicina, né? Até a festa do aniversário de Tomba, em Santa Cruz, juntando multidões na frente da matriz, né? Então, atende exatamente a essa ideia, essas fusões, a essas massas. E aí esse daqui são os nomes, como eu disse a vocês, são os nomes da chamada Escola de Frankfurt. Nós temos 3 nomes: Horkheim, Walter Benjamin e Theodor Adorno, né? Que são os nomes, eles vão aparecer em questões, vão aparecer. E aí, lembrando que essa teoria, quando eles escreveram, foram principalmente para dar conta desses meios de comunicação, gente. Televisão, jornal, né? Revistas, rádios, que começava, né, a serem popularizados nesse momento. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor a questão da internet, né? E aí esses meios de comunicação, eles tinham um objetivo muito específico, que era a ideia de padronização de comportamentos. Uma necessidade que a gente capital de fazer com que várias pessoas, né, ou que de preferência todo mundo quisesse ou almejasse as mesmas coisas. Então isso vai fazer a ideia do desejo de consumo, principalmente, vai estar relacionada a isso. Chegamos então à segunda questão, né? A questão que trata de indústria cultural. Deixa eu voltar para cá. Dizendo: hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia, de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores, como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa, né? Então, mais uma vez, esse é um texto de Adorno e Horkheim, de um livro chamado Dialética do Esclarecimento, e eles vão colocar essa ideia, né, de neutralização, de padronização dos consumos, né? Porém, sacada do capital, que é a ideia de nos dar uma sensação de liberdade de escolha, né? Eu escolho o canal que eu quero assistir, eu escolho o texto que eu quero ler, né? Eu escolho a música que eu quero escutar. De fato, você escolhe. Mas tudo isso é permeado por uma pseudo-liberdade. Por quê? Porque a grande forma de consumo, a gente produz, em sua grande maioria, produtos a partir da ideia da indústria cultural, né? Essa indústria cultural que é responsável a partir de ideias, perfeito. Durkheim ajuda muito a pensar isso, uma coisa institucionalizada, né? Porque você tem os meios de comunicação, a mídia, através disso. O tempo inteiro nós somos bombardeados a partir dessa questão. E aí, ele vai falar que essa indústria cultural é exatamente o ramo que vai ser responsável por produzir isso que a gente vai estar consumindo. São essas grandes indústrias apoiadas pela ideia do capital, né, que vêm para trazer essa questão. Mas uma das principais aspectos que vão estar presentes nisso é essa ilusão que a gente tem que nós somos livres para escolher, né? E aí quem já estudou isso um pouquinho mais para frente, quem estudou sabe que essa ideia de liberdade de escolha, ela é uma ideia um pouquinho troncha, né? Por que é troncha, né? Porque hoje, principalmente a partir da ideia dos algoritmos, né, dos bancos de dados, big data da vida, é possível direcionar conteúdo para as pessoas, né? E, obviamente, essa pessoa, ela, né, todos nós vivemos dentro dessa questão de tentativa de liberdade de escolha, mas
é uma ideia que ela é bem questionada, né, a partir desse aspecto da coerção. Só está na grande mídia, principalmente, né, que é o que a gente mais consome, exatamente aqueles que estão sob a égide, né, que estão sob o guarda-chuva dessa indústria cultural. É quem a indústria cultural aprovou, né? E aí essas pessoas elas terminam ganhando o mundo dentro dessa questão. E aí, por isso que eu disse a vocês, a ideia de indústria cultural, gente, ela vai muito mais além, né, do que simplesmente um processo de cultura de massa com características. Ele é um tema que transversaliza. E aí eu tenho aqui essas alternativas, né? A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma A, legado social, B, patrimônio político, C, produto da imoralidade, D, conquista da humanidade e E, ilusão da contemporaneidade. Qual a alternativa? Perfeito. A alternativa Larissa está perguntando aqui, qual a relação entre as ideias de Marx e a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt, ela fica, né? Coincidência ou não? E eles bebem, sim, na fonte do materialismo histórico, viu, Larissa? Vão ter muitas coisas que vão ser embebidas, que vão ser apropriadas, né, a partir desses pensadores, a partir do momento que eles vão ver, eles vão considerar a questão do consumo, ou essa questão de culturas, a partir da perspectiva de classe. E a classe é uma categoria que é trazida por Marx, né? A ideia da classe social. Então, essa perspectiva de cultura que a gente estuda está pautada, né, da ideia dessa fonte, sim, do materialismo. Tem bastante relação. Se você for ver, né, a fundo, por exemplo, eles vão trazer Gramsci para poder estudar isso, né? E aí vai ter uma relação, sim. Terceira e última questão da nossa... Sim, aí aqui, ó, a questão dos algoritmos, quem tinha falado. Eu peguei esse mapping aqui, né, porque agora mapping, inclusive, ficou famoso, porque todo dia Fátima Bernardes, no encontro com Fátima, mostra um mapping dos assuntos mais tratados, né? E aí, muitas vezes, supostamente, a gente tá ali olhando o negócio e a gente descobre, oh, que legal isso, né? Que coisa interessante. Quando a gente foi ver, nós e mais 500 milhão de pessoas estamos vendo a mesma coisa, né? Isso é uma das características dessa cultura de massa, como a gente estava vendo, né? É essa capacidade, principalmente hoje, a partir dos algoritmos, da gente criar, né, focos, nichos disso, para a gente poder entender. Então, não existe nada isento de ideologia, não existe neutro, escolha, né, ou essa democracia, entre aspas, onde todos têm essa capacidade, exatamente por isso. Se vocês forem observar, né, esses maps, o que é o trend topping no Twitter, né? Ou então, se você pega, enfim, as hashtags ou todas essas coisas, né? Você diz, mas eu escolhi ver sobre isso, eu escolhi ver isso, eu escolhi, sei lá, discutir isso, mas na verdade é uma discussão que muitas vezes ela vem muito bem direcionada, né? De alguém que pensou antes e tudo mais. Felipe Neto está aí para dizer essas coisas para de conteúdo, né? E aí, que hoje são as empresas que, por exemplo, ganham as eleições, é quem consegue manipular, né, essa coisa dessa questão. Então, a coisa da manipulação é um desses fatos também. Por que a gente manipula? Porque eu quero padronizar um comportamento, né? Se eu quero vender o iPhone S20, sei lá, que foi aquele último que a Samsung lançou, que foi feito propaganda no BBB, né? Se eu quero vender isso, eu preciso lançar essa ideia na rede, né? E por aí vai. E aí, né, entre tantas coisas, a gente estava falando aqui da ideia da questão dos algoritmos e tudo mais, né? Porque essa sensação maravilhosa que a gente tem, às vezes até
de se sentir amado, né? Ah, só o Instagram me entende, só o Twitter me entende, o YouTube me entende, porque de repente eu abro e tem milhões de conteúdos que são a minha área e que eu acho isso maravilhoso, né? O que é que está por trás dessa ideia de recomendados, né? Então, assim, tem algumas pessoas que bugam os algoritmos, tem, porque eu tenho aqui Jazz for Cooking, né? E Flyslane no Eu Nunca, do Hotel Mazafera. Né? Aí a gente vai pensar, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Aparentemente nada, né? Mas hoje os conteúdos eles conseguem ser cruzados para dar conta dessa lógica. Então, cada um de nós formamos um banco de dados, esse banco de dados pertence a um Big Data gigante, que faz com que, né, se direcione tudo isso. Não sei se vai ser na próxima aula, mas em breve, quando a gente vai falando sobre cibercultura, eu vou trabalhar essas questões bem direitinho, né? Como é que esse advento, essas questões relacionadas à internet vão trabalhando com a modulação de comportamento. E se eu trabalho com modulação de comportamento, automaticamente eu estou falando sobre, certo? Terceira e última questão, né, da nossa aula, para a gente poder fechar essa questão dos conteúdos. Eu tenho aqui uma questão do Enem de 2015 que dizia assim: na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem do indivíduo, né, principalmente na indústria do espetáculo. Essa indústria do espetáculo, gente, a gente pode entender também como esse processo de indústria cultural, tá? Pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico. 2 pontos. Amplitude do espelhamento e da atenção pública, né? Aparecer é, então, mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos ganhos distributivos, entre parênteses, a informação ilimitada, a quebra de supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto para falar e ser falado, quanto para ser visto, são índices do desejo de espelhamento. Esse texto faz parte de um texto escrito por Muniz Sodré, um pensador baiano, né, intelectual, que ele vai falar exatamente dessas novas configurações dessa indústria cultural, dessa indústria do espetáculo. Por que das novas configurações? Na escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Benjamin, eles tratavam da indústria cultural a partir dos meios de comunicação que eram populares na época: televisão, rádio e jornal. Esses meios de comunicação, eles têm como característica uma interação que a gente pode dizer interação impositiva. Por quê? Porque os conteúdos, eles vêm prontos, né? Eu não escolho o que é que eu vou ver dentro do canal. O canal, por exemplo, um canal de televisão, ele tem uma grade completa. Por isso que o nome é grade de programação, porque ela está ali, presa, né? Hoje, com a indústria do espetáculo e a ideia da internet, ainda mais a sensação, né, a partir de informação ilimitada, ou essa quebra dessas hierarquias, é interessante a gente pensar sobre isso, que a internet ela vem para modificar essa forma no qual a gente interage, né, a gente parte dentro dessas questões. Porém, continua a atender à lógica circulatória de mercado, né? Porque, por mais que a gente modifique a forma de interação, essas interações, elas continuam cumprindo o mesmo papel que foi o papel do início dessa ideia de cultura de massa, que é a ideia de quê? De mercadoria. Né? Então, eu coloco isso como mercadoria e eu vou agregar sempre valor econômico. Uma nova dessas características é a ideia dessa participação nas redes sociais, né? E aí tem uma frase aqui, né, que então, mais
aquela famosa frase de Descartes, né? Que é penso, logo existo, e vai se dizer que hoje a frase é penso, logo sou visto. Se eu não sou visto, ou seja, se eu não sou falado, eu não existo. O que é a cultura do cancelamento, né? Então, assim, a gente pode pensar também a partir disso. E aí ele vai dizer, né, que o que é a ideia da foto, da imagem. E aí tem uma relação muito próxima com a questão das mídias, né? Se há 30 anos atrás eu não podia sair por aí tirando fotos e fotos minhas, porque eu tinha um filme com 30 poses, né? Ou 14, ou sei lá quantos os números de poses que tinha. Hoje eu tenho uma memória infinita que eu posso estender no celular, que me permite tirar trocentos milhões de fotos de mim mesmo, né? Essa é a ideia do selfie. E aí, sobre esse texto de Muniz Sodré, é perguntado: a crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza a prática identitária autorreferente, b, dinâmica política democratizante, c, produção instantânea de d, processo. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. São 4 horas. Alguém? A, por Lívia. A. É uma crítica realizada a um que ele vai chamar de uma prática identitária, ou seja, a ideia de identidade, né? O reconhecimento de uma identidade do que a partir de uma ideia de autorreferência, a ideia do self, né? Então, essa identidade que vai cada dia, né, se consolidar a partir da ideia do eu, né? E aí, por que, gente, uma dinâmica política democratizante, ou se fala tanto de democratização de informação? Existem muitas críticas a isso, particularmente eu também tenho muitas críticas. A gente não pode falar, né, de um processo democratizado ainda. A internet é de fato, ela é mais democrática que os outros espaços. Porém, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cita isso. Ela possibilitou que a gente abrisse, de fato, mas não é democrático a partir do momento que nem todo mundo tem acesso aos meios, né? Não é democrático a partir do momento que o Big Data direciona os dados que eu devo ver, né? Não é democrático a partir do momento que existe uma empresa que produz o conteúdo para que eu muitas coisas a mais, faz com que a gente tenha mais acesso, um amplo acesso, mas a gente tem que ter muito cuidados com a ideia de democracia, certo? E aí vamos só aqui para eu fazer uma linhazinha de raciocínio aqui para a gente fechar, porque para variar já são 4 horas, né? Essa ideia de autorreferência, a gente pode pensar a questão dos arrobas, né? A importância, né? Marca meu arroba, né? Quem nunca a gente escuta o tempo inteiro. Sim, essa daqui é essa figura simpática, é o Muniz Sodré, infelizmente, inclusive ele está com Covid, super mal, estamos com o coração na mão, porque ele é um grande, grande intelectual, gente, tem textos dele maravilhosos, quem quiser, quem tiver curiosidade sobre a questão de cibercultura, pode ir atrás, porque ele tem uns textos bem interessantes. E aí, voltando aqui, né, a gente criar essa ideia, só para a gente dar o que tem relação com essa autorreferência, né, a ideia do arroba, dos profiles e do follow, né? Então, esse arroba, que é a representação da minha identidade, né? Esse profile, que é onde exatamente eu vou colocar toda a imagem que eu quero, né, que seja passada, e esse conjunto é um processo o tempo inteiro baseado na questão da autorreferência, né?
Só que essa autorreferência e tudo mais, né, mais uma vez colocando, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um conteúdo que é muito bem direcionado. Por que muitas vezes a gente só faz mudar de perfil para perfil, mas mais ou menos a ideia vai ser a mesma, né? Porque passa por isso já é algo que é produzido ou que é direcionado, né? Por que a equipe vegana da Seara, do Denk até a falecida, cancelada, Gabriela Pugliese, né? Todas elas gostaram do quibe vegano da Seara? Não, né? O arroba dela foi contactado para que no profile dela ela fosse contabilizado, né? Esse gosto, e por muitas pessoas a seguirem, né? Isso vai gerando. Então a gente tem uma produção, essa produção do conteúdo, onde esses números eles vão ser cada vez mais importantes. E aí a gente tem uma ideia de sucesso baseada, né, a partir dessas questões, que trazem inúmeras outras, né, outros aspectos, que a gente vai ver, inclusive, mais para frente, quando a gente for trazer, talvez até na próxima aula, quem sabe eu mude aqui, e aí a gente pode tratar da questão da cultura do cancelamento e todos esses outros aspectos aqui, que tem muita relação, né, com essas questões autorreferentes aqui, que Muniz Sodré coloca, né? Essa participação nas redes, mais selfie aqui, né? Que é pensado. Exatamente, Carlinhos Maia os arrobas, né? Ou cada um, as novas blogueiras. É muito interessante, né? E são palavreados, linguagens que as pessoas elas vão se apropriando, né? Cada vez mais. Então, existe meio que esses chavões que já são bem determinados. E aí a gente pode pensar várias coisas em relação a isso. Gente, nessa brincadeira já são 4h06, né? Nós, mais uma vez, chegamos. Dúvidas e outras questões, por favor, mandem Vocês podem colocar lá podem me mandar pelo Instagram ou aí pelos e-mails. Eu estava obrigada por adiantar o feedback, assim, espero que tenha dado para acompanhar, né, algumas coisas. Eu tentei me adiantar para ver se a gente trabalhava 3 questões, e aí a gente finaliza esse conteúdo das diversas faces da cultura, que vai ter uma relação também com esse tema que a gente acabou de ver, certo? Vejam as questões. Vou dar a receita da massinha de modelar. Passou muito rápido. Eu estou de cara aqui, já são 4h10. Vou dar a receita de massinha de modelar. Eu vou só parar a gravação, tá? Porque quem vai assistir depois vai perder a emoção do momento, né? Que é a questão da coisa. Mas um bom fim de semana para vocês, guerreiros e guerreiras estudiosos. Vamos conversando. Estou com uma ideia de trazer uma aula aqui em parceria com o professor, acho que de letras, para a gente fazer um tema de redação aos povos e povos do Campo Santa Cruz, acho que vão conhecer, mas aí eu vou trazer, pensando seriamente em trazer o professor Pedro de português para a gente dar uma aula sobre argumentação de redação. Vou dar a receita de massinha de modelar.